Você já foi a um cemitério à noite? Aquele silêncio carregado, a sensação de ser observado por incontáveis olhos invisíveis. É um lugar onde o véu entre o nosso mundo e o dos mortos parece incrivelmente fino. Mas e se eu lhe dissesse que aqueles que trabalham diariamente nesses locais, os coveiros, são os que mais frequentemente testemunham os ecos sombrios que a morte deixa para trás? Prepare-se, pois as histórias que você está prestes a ouvir vão te fazer questionar o que realmente acontece quando a vida se esvai e apenas a memória persiste. E talvez algo mais. Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde desvendamos os mistérios que pairam entre a vida e a morte. Hoje, vamos nos aprofundar em 3 relatos reais e aterrorizantes de coveiros que tiveram encontros paranormais inexplicáveis, todos eles ligados a um tema arrepiante: os ecos do sepultamento. Histórias onde a dor, a tragédia e até mesmo o mistério de vidas que se foram deixam uma marca indelével no local de descanso final, manifestando-se de formas que gelam a espinha e desafiam a lógica. Neste vídeo, você será levado para dentro dos portões de cemitérios silenciosos, onde a escuridão da noite revela segredos sombrios. Você ouvirá em primeira mão, através de nossas narrações imersivas, experiências de homens e mulheres que trabalham lado a lado com a morte e que, por isso, se tornam testemunhas de fenômenos que a maioria de nós jamais imaginaria. Descubra como o choro fantasmagórico de uma criança, a sombra perturbadora de uma vítima de acidente e os objetos misteriosos que aparecem em um túmulo desconhecido podem ser mais do que simples coincidências. Estes são os ecos do sepultamento, as manifestações paranormais que sugerem que certas sepulturas carregam consigo histórias inacabadas e energias persistentes. Prepare-se para sentir um medo visceral e para se emocionar com as histórias por trás do terror. A noite nos espera e os segredos dos cemitérios estão prestes a ser revelados. No coração da velha cidade, repousa o cemitério da saudade. Um lugar de beleza sombria, onde lápides centenárias se inclinam sob o peso do tempo e os ciprestes sussurram histórias esquecidas. Elias, um coveiro com mais de 30 anos de experiência, conhecia cada canto daquele lugar. Mas havia uma sepultura em particular que sempre lhe causava um arrepio na espinha. Um pequeno monte de terra sem lápide, esquecido em um canto mais isolado do cemitério. Foi perto desse túmulo anônimo que ele ouviu pela primeira vez o choro. Era uma noite fria de outono. O vento gemia entre as árvores desfolhadas e Elias fazia sua ronda de rotina. O cemitério estava envolto em um silêncio quase palpável, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas secas sob seus pés. De repente, um som fraco e distante cortou a quietude. Era um choro, o lamento suave e melancólico de uma criança. Elias parou, o coração acelerado. Ele olhou ao redor, tentando localizar a origem do som. Pensou que talvez algum pai enlutado tivesse ficado após o horário de visitação, sofrendo a perda de seu filho, mas não havia ninguém à vista. O choro continuou, vindo da direção daquele túmulo esquecido. Intrigado e um pouco perturbado, Elias se aproximou do monte de terra. O choro parecia emanar dali, um som puro e desesperançoso que lhe apertou o coração. Ele chamou, perguntando se havia alguém ali, mas apenas o vento respondeu. A sensação de que não havia nenhuma criança viva naquele cemitério deserto, àquela hora da noite, começou a gelar seus ossos. Ele vasculhou a área com sua lanterna, mas não encontrou nada além da terra fria e das folhas caídas. Aquela noite, ele atribuiu o choro à sua imaginação, ao cansaço ou talvez ao som do vento brincando com seus ouvidos. No entanto, o choro voltou na noite seguinte, e na outra, e em muitas outras que se seguiram. Sempre o mesmo lamento suave, sempre vindo da mesma direção. Elias começou a ficar obcecado. Ele passou a evitar aquela área do cemitério durante a noite, mas o som parecia persegui-lo em seus pensamentos. Finalmente, sua curiosidade e um crescente senso de responsabilidade o venceram.
Ele decidiu investigar a história daquele túmulo esquecido. Consultou os antigos registros do cemitério, livros empoeirados que guardavam os nomes e as datas de todos os que ali haviam sido sepultados. Depois de horas de busca, encontrou um registro que lhe chamou a atenção. O enterro de uma menina de apenas 7 anos, vítima de uma doença repentina há mais de um século. O registro indicava o local exato da sepultura, o mesmo ponto onde o choro era ouvido. Por algum motivo, sua lápide nunca havia sido colocada ou havia se perdido com o tempo. A descoberta atingiu Elias como um raio. Aquele choro era o eco da tristeza daquela criança perdida, presa de alguma forma ao seu local de descanso final. Ele começou a sentir uma profunda empatia pela menina, imaginando o sofrimento e o medo que ela deve ter sentido em seus últimos momentos. A partir daquele dia, o choro não lhe causava mais tanto medo, mas sim uma profunda melancolia. Ele passou a deixar pequenas flores silvestres sobre o túmulo anônimo, como um gesto de respeito e compaixão. Outros coveiros mais antigos do cemitério também relataram ter ouvido o choro ao longo dos anos, confirmando a história de Elias e a lenda da criança que chorava na noite. Alguns até mencionaram ter sentido um frio inexplicável ou ouvido sussurros fracos perto do túmulo, como se a menina tentasse se comunicar. Houve uma noite em particular que Elias jamais esqueceu. Uma noite de lua cheia, onde as sombras dançavam de forma sinistra entre as lápides. O choro da menina estava mais alto e mais angustiante do que nunca. Parecia haver um desespero palpável no ar. Enquanto Elias se aproximava do túmulo, ele teve a fugaz impressão de ver uma pequena sombra curvada sobre a terra, como se uma criança estivesse ali, soluçando. Ele acendeu sua lanterna, mas a sombra desapareceu instantaneamente. Naquela noite, o eco da tristeza da criança pareceu tão real e intenso que Elias sentiu um nó na garganta e lágrimas nos olhos. Ele percebeu que aquele túmulo não era apenas um pedaço de terra esquecido, mas sim um lugar carregado de uma dor profunda e persistente. A história do túmulo da criança chorona se tornou um segredo compartilhado entre os coveiros do cemitério da saudade. Um lembrete sombrio de que a morte nem sempre traz o descanso eterno, e que a tristeza e a perda podem deixar ecos tão poderosos que ressoam através do tempo, especialmente nas quietas e escuras noites em que o véu entre os mundos parece se afinar, permitindo que o lamento de uma criança perdida encontre ouvidos sensíveis no mundo dos vivos. O Cemitério da Paz Eterna, apesar do nome sugestivo, também guardava seus segredos sombrios. Entre seus túmulos bem cuidados e arranjos florais recentes, havia um, em particular, que atraía uma aura de tristeza e inquietação. O de Marcos, um jovem que havia perdido a vida em um trágico acidente de carro poucas semanas antes. A notícia de sua morte havia chocado a pequena cidade, e o túmulo de Marcos era frequentemente visitado por amigos e familiares enlutados. Mas eram nas quietas horas da noite que um coveiro chamado Roberto começou a presenciar um fenômeno perturbador ligado àquele local de descanso. Roberto era um homem acostumado à solidão da noite no cemitério. Ele fazia suas rondas com uma lanterna, verificando se tudo estava em ordem. Em uma dessas noites, enquanto passava pela seção dos túmulos mais recentes, seu olhar foi atraído por algo estranho perto da sepultura de Marcos. Uma sombra escura, mais densa do que a escuridão ao redor, parecia pairar sobre o túmulo. Não era uma sombra estática. Ela se movia sutilmente, como se estivesse agitada ou inquieta. Roberto pensou que poderia ser sua imaginação, um truque da luz e da sombra. Mas a sensação de desconforto que emanava daquele ponto era inegável. Nas noites seguintes, a sombra voltou. Roberto começou a observá-la com mais atenção. Ela parecia ter uma forma vagamente humanoide, mas distorcida, como se estivesse presa em um ciclo de angústia. Às vezes, ele tinha a impressão de vê-la se contorcer, como se estivesse revivendo um momento de dor intensa. A notícia sobre a morte de Marcos e os detalhes do terrível acidente, uma colisão frontal em alta velocidade, vieram à mente de Roberto.
Seria possível que aquela sombra fosse um eco da tragédia, uma manifestação do sofrimento de Marcos? Roberto compartilhou suas observações com outros coveiros e, para sua surpresa, alguns deles também relataram ter visto uma sombra estranha perto do túmulo de Marcos durante a noite. As descrições eram consistentes. Uma presença escura e inquieta, que parecia carregar consigo uma energia de sofrimento. A notícia se espalhou discretamente entre os funcionários do cemitério, e muitos passaram a evitar aquela área durante o turno da noite. Roberto, no entanto, sentia-se compelido a entender o que estava acontecendo. Ele passava mais tempo observando a sombra, tentando discernir algum padrão em seus movimentos. Em algumas noites, a sombra parecia mais intensa, quase palpável. Roberto relatou ter sentido um frio repentino e penetrante ao se aproximar do túmulo, mesmo em noites amenas. Em outras ocasiões, ele ouviu sussurros fracos e distorcidos, como se vozes presas estivessem tentando se comunicar. Uma vez, enquanto observava a sombra, ele teve a nítida impressão de ouvir o som distante de pneus cantando e o estrondo de metal se chocando, embora não houvesse nenhum carro por perto. A sensação de que a tragédia de Marcos havia deixado uma marca profunda naquele local era cada vez mais forte. Houve uma noite em particular que aterrorizou Roberto profundamente. A sombra estava mais escura e agitada do que nunca. Seus movimentos eram rápidos e espasmódicos, como se estivesse revivendo o exato momento do impacto. De repente, a sombra pareceu se estender em sua direção, e Roberto sentiu uma onda de terror frio e paralisante percorrer seu corpo. Ele recuou, tropeçando nas próprias pernas, e não conseguiu tirar os olhos daquele ponto até que a sombra finalmente se dissipou, deixando para trás apenas a escuridão da noite e o silêncio opressor do cemitério. Naquela noite, Roberto teve certeza de que a sombra perto do túmulo de Marcos não era apenas sua imaginação. Era um eco canhu da violência e do sofrimento que marcaram os últimos momentos da vida do jovem. A história da sombra do acidente fatal se tornou um lembrete sombrio para os coveiros do cemitério da Paz Eterna, de que, por vezes, a morte violenta deixa cicatrizes não apenas nos corações daqueles que ficam, mas também no próprio local onde o descanso eterno deveria ser encontrado. A inquietação daquela sombra parecia ser um testemunho silencioso da tragédia, um eco persistente do momento final de uma vida interrompida, manifestando-se nas quietas horas da noite como um espectro de dor e sofrimento. No cemitério do Silêncio Eterno, em meio a fileiras de lápides bem cuidadas, havia um túmulo que sempre intrigou a coveira Clara. Era uma sepultura antiga, quase escondida sob a sombra de um grande carvalho, com uma lápide desgastada onde mal se podia distinguir uma inscrição. Ninguém parecia visitar aquele local, e a identidade da pessoa ali enterrada havia se perdido com o tempo. Mas, de tempos em tempos, Clara encontrava algo estranho sobre aquele túmulo. Pequenos objetos que apareciam misteriosamente, como se alguém, ou algo, estivesse tentando deixar uma mensagem do além. A primeira vez que aconteceu, Clara estava varrendo as folhas secas da área, quando notou algo incomum sobre o túmulo desconhecido. Era uma boneca de porcelana antiga, com um dos olhos faltando, deitada sobre a grama rala. Clara sabia que não havia deixado a boneca ali e não havia sinais de que alguém tivesse visitado o túmulo recentemente. A boneca parecia velha e frágil, emanando uma aura melancólica. Clara a pegou pensando em guardá-la no depósito, mas uma estranha sensação a fez hesitar. Ela a deixou de volta no túmulo, imaginando se teria caído de algum lugar. No entanto, na semana seguinte, a boneca havia sumido e, em seu lugar, Clara encontrou uma pequena fotografia desbotada. A imagem mostrava uma mulher jovem, com um olhar triste e distante. Mais uma vez, Clara não conseguia entender como a fotografia havia parado ali. Ela perguntou a outros coveiros se alguém havia visto ou deixado algo no túmulo desconhecido, mas ninguém soube explicar. A partir daquele dia, Clara começou a prestar mais atenção àquele local, sentindo uma crescente curiosidade sobre a identidade da pessoa ali enterrada e sobre a origem daqueles objetos misteriosos.
Com o passar dos meses, os objetos continuaram a aparecer. Uma pequena coleção de pedras lisas e coloridas, um dedal de prata enferrujado, uma carta antiga amarrada com uma fita desbotada, um único botão de madrepérola. Cada item parecia ter uma história para contar, mas a identidade do narrador permanecia um mistério. Clara começou a sentir que esses objetos eram mais do que simples coincidências. Ela se perguntava se o espírito da pessoa enterrada ali estava tentando se comunicar, deixando pequenos fragmentos de sua vida para serem encontrados. Ou talvez, alguém do passado daquela pessoa ainda se lembrava dela e deixava esses presentes silenciosos como uma forma de homenagem anônima. Outros fenômenos sutis também começaram a ocorrer perto do túmulo desconhecido. Clara frequentemente sentia uma sensação de estar sendo observada quando trabalhava naquela área, mesmo quando não havia mais ninguém por perto. Em algumas ocasiões, ela percebeu uma brisa suave e inexplicável soprando apenas ao redor daquele túmulo, mesmo em dias calmos. Uma vez, enquanto limpava a lápide desgastada, Clara teve a impressão de ouvir um sussurro fraco e indistinto, como se uma voz suave estivesse tentando dizer algo, mas as palavras nunca se formavam claramente. Um dia, Clara encontrou um pequeno livro antigo de poemas sobre o túmulo. As páginas estavam amareladas pelo tempo e a capa estava quase completamente desintegrada. Ao folhear as páginas com cuidado, Clara encontrou um nome rabiscado na primeira página: Elara. Era a primeira pista concreta sobre a identidade da pessoa enterrada ali. Intrigada, Clara pesquisou nos arquivos do cemitério e descobriu um registro de uma mulher chamada Elara, que havia sido enterrada naquele local há muitos anos. A data do enterro coincidia com a época em que os objetos misteriosos começaram a aparecer. Para Clara, aquela descoberta foi como se Elara finalmente estivesse deixando uma parte de sua história ser conhecida. A história dos objetos misteriosos no túmulo da desconhecida se tornou um lembrete para Clara de que mesmo aqueles que foram esquecidos pelo mundo podem deixar rastros de sua existência. Os pequenos presentes silenciosos que apareciam sobre o túmulo de Elara pareciam ser ecos de uma vida que outrora existiu. Uma tentativa de alcançar o mundo dos vivos através de objetos carregados de significado. Nas quietas noites do cemitério do silêncio eterno, o mistério da desconhecida Elara e seus objetos misteriosos permaneciam como um testemunho de que, mesmo na morte, as histórias podem persistir sussurrando através do tempo e do véu que separa os vivos dos mortos. Que assim, chegamos ao final de nossa jornada pelos corredores sombrios e silenciosos do cemitério da saudade, do cemitério da paz eterna e do cemitério do silêncio eterno. Através dos relatos impressionantes de Elias, Roberto e Clara, fomos levados a testemunhar os misteriosos ecos que a morte pode deixar para trás. Vimos como o sofrimento de uma criança perdida ressoava em um choro noturno, como a violência de um acidente fatal se manifestava em uma sombra perturbadora e como a história esquecida de uma desconhecida era contada através de objetos enigmáticos. Estes relatos nos lembram que os cemitérios são mais do que apenas locais de descanso final. Eles são repositórios de histórias, de emoções intensas que podem, de alguma forma, se impregnar no próprio local, esperando para serem percebidas por aqueles que se atrevem a escutar. A proximidade dos coveiros com a morte os torna testemunhas únicas desses fenômenos, provando que, por vezes, o véu entre o nosso mundo e o mundo dos espíritos pode se tornar incrivelmente fino, especialmente quando a dor e o mistério de uma vida interrompida ainda ecoam na Terra. Agora, queremos saber de você. Já teve alguma experiência em um cemitério que te fez sentir a presença de algo inexplicável? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Sua experiência pode ser a próxima a nos arrepiar e a enriquecer nossa compreensão sobre os mistérios que cercam a morte. Se você gostou deste vídeo e deseja continuar explorando os segredos sombrios que a noite e o além reservam, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal para não perder os próximos relatos paranormais e outras histórias intrigantes.
Lembre-se, por trás de cada lápide existe uma história, e talvez em silêncio alguns deles ainda estejam tentando nos contar as suas.